Pai do Senhor Jesus, irmãos, estamos dando início à nossa segunda aula do terceiro trimestre da nossa EBD, que traz por título desta revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. O tema da nossa segunda aula, Despertamento Espiritual, um Milagre. Estarei lendo o texto áureo. Isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verdade prática. Despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura que é feita em classe, irmãos, eu vou passar para os irmãos, alguns irmãos podem não ter a revista, e nós não estaremos lendo para nós ganharmos tempo, que está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E nós vamos para a introdução, que diz: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Ou seja, o despertamento espiritual, ele tem uma origem, um início e uma finalidade. Então, a partir daí, se dá o despertamento para o povo judeu que se encontrava cativo na Babilônia. Primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. E analisando, irmãos, a respeito do que diz esse primeiro tópico, o povo de Israel foi levado cativo, mas tinha um motivo. Deus não permitiria que o seu povo fosse levado cativo se não houvesse um motivo muito sério. Ele usou profetas, o profeta Jeremias. E Deus disse, usando os profetas, que eles seriam cativos e viveriam cativos durante 70 anos. Mas passando esses 70 anos, o povo, este povo de Deus, eles retornariam para a sua pátria. E chegou esse tempo. E Deus despertou. Há dois personagens interessantes
que Deus despertou um Daniel para orar, e o outro, o rei Ciro, que há 200 anos antes foi profetizado por Isaías. Então o que nós entendemos é que Deus, quando Ele quer fazer o seu propósito, Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas para fazer aquilo que Ele quer. Mas o que nós aprendemos é quando Deus usa alguém, o mérito não é da pessoa, ela apenas está sendo usada por Deus naquela hora para fazer o propósito e executar a vontade de Deus. E o comentarista, ele trouxe aqui uma analogia a respeito do vento, que o vento ele sopra, e nós não vemos o vento, mas nós vemos a ação do vento. E mesmo assim, são aqueles que são nascidos de Deus, que creem em Jesus. O Espírito Santo, nós vemos a obra dele, a ação dele, mas nós não podemos humanamente entender o poder de Deus pela nossa própria natureza, mas pelo poder de Deus. Jesus, o Espírito Santo, nós vemos a obra dele, a ação dele, mas nós não podemos humanamente entender o poder de Deus pela nossa própria natureza, mas pelo poder de Deus nós podemos entender que Deus está fazendo a sua obra. Agora nós vamos para o segundo tópico: as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Então nós vemos, quando Deus quer fazer o seu propósito, Ciro, mesmo sendo idólatra, não conhecendo a Deus, não temendo a Deus, ele foi usado por Deus. Deus levantou Ciro para que pudesse cumprir a sua palavra. E 180 anos, 200 anos antes, Deus já havia falado, avisado por intermédio do profeta Isaías. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato, já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina. Por livre-arbítrio, o homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que quando a pessoa ela é chamada por Deus, ela tem o livre-arbítrio de querer obedecer ao chamado de Deus
a obra que Deus tem realizado através da vida dela para abençoar outras pessoas. E nós vemos que o progresso espiritual da vida de cada um depende da própria pessoa pela oportunidade que ela dá ao Espírito Santo fazer a obra através da vida dela. Para que, através da vida dela, outras pessoas venham a ser abençoadas. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Israel, ele foi levado cativo, irmãos, por causa da idolatria, pelo motivo que eles deixaram de servir a Deus e foram servir outros deuses. O que nós aprendemos com isso? Quando nós deixamos de servir a Deus, Deus, como Ele é um Pai bondoso, um Deus maravilhoso, Ele permite que muitas coisas, sofrimento, aconteça coisas na nossa vida, para que através daquilo nós venhamos despertar. Venhamos voltar para Deus, venhamos nos humilhar, venhamos reconhecer que estamos errados. E quando nós reconhecemos que estamos errados, que estamos no caminho errado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, Deus vem e restaura a nossa vida e devolve para nós, e faz de nós novamente uma bênção nas suas mãos. Graças a Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. Vamos parar um pouquinho aqui e analisar quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós vemos esses dois polos sempre juntos. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo. Paulo havia pecado contra a pessoa de Jesus. Mas como Paulo pecou contra a pessoa de Jesus? Quando ele perseguia a igreja de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. Quando Jesus esteve com aquela mulher samaritana e ela acabou sendo convencida por Jesus. E ela contando a sua história, Jesus começou a conversar com ela e ela acabou declarando que ela não tinha marido e aquele que ela tinha não pertencia a ela. E depois agora nós vamos aqui e comentando e falando também sobre Zaqueu confessar a sua falta. O que Zaqueu disse quando ele foi ter com Jesus? Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E graças a Deus, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus.
O Espírito Santo faz com que os crentes entendam, andem na luz. Quando o profeta Isaías foi chamado por Deus, ele se sentiu uma pessoa de lábios impuros e de impuros lábios, porque vivia no meio de pessoas de impuros lábios. E com isso, ele foi purificado, pelo Espírito Santo. Agora nós vamos continuar aqui. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus, como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não, graças a Deus. Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente, quando nós valorizamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida e procuramos levar uma vida íntegra, uma vida limpa, uma vida sadia, a qual o Espírito Santo possa habitar em nós e fazer a obra nas nossas vidas, nós servimos de canal de bênção para as outras pessoas. Graças a Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo persa, sobre o comando de Ciro da Pérsia. Então, veja, irmãos, quando Deus quer fazer o seu propósito e cumprir a sua palavra, de tempo em tempo nós vemos que sempre há uma nação que se destaca mais. Em todo o tempo foi assim, foi a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois foi passando outros reinos. Então é assim que Deus, porque a Bíblia diz que é Deus que levanta reis e Deus que estabelece tudo, então todos obedecem às ordens de Deus, ao comando de Deus. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando há um despertamento, logo após o despertamento, que a pessoa se volta para Deus, ela se humilha, ela reconhece que estava errada, ela reconhece que pecou, que desobedeceu a Deus. Quando a pessoa ela tem essa humilhação, quando ela se humilha para Deus, aí Deus promete bênçãos para a vida da pessoa, como Deus prometeu para Israel. E vamos continuar. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Agora, irmãos, eu acho muito
peculiar essa parte aqui. Quando a pessoa ela aceita Jesus como Salvador, e quem convence a pessoa do seu pecado é o Espírito Santo. Mas após a pessoa ela aceitar Jesus como Salvador, no tempo dos apóstolos, o que os apóstolos eles faziam, e era uma prática? Quando a pessoa aceitava Jesus como Salvador, ela recebia o batismo no Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É um revestimento de poder. Vamos fazer uma analogia aqui. A pessoa ela está com uma camisa de manga curta. Mas quando vem o inverno, vamos imaginar que esteja muito frio, ela põe uma blusa, ou seja, ela está revestida. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Nós nos revestimos do Espírito Santo. Mas qual a finalidade desse revestimento? Para que possamos fazer a obra de Deus com mais graça, com mais poder, com mais autoridade, com mais virtude. Louvado seja Deus. Deus renova a fé dos abatidos pelo despertamento. Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia do Pentecostes. Todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. O que nós aprendemos? A pessoa recebeu o Espírito Santo, a gente, sei, os irmãos, nós já vimos, às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, e ela fala em novas línguas uma única vez e não fala mais. Então, irmãos, a pessoa tem que ser constante em oração para manter essa chama acesa, a chama do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer fazer a obra através das nossas vidas, usar a nossa vida como instrumento, para que possamos abençoar outras pessoas, mas isso só é possível se nós mantermos uma vida de oração. Graças a Deus. Agora nós vamos para o último tópico, o quarto tópico. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes sejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Quando o povo de Israel foi levado cativo, e na Babilônia eles tinham outros deuses, a prática de adoração a outros deuses. E o que está dizendo aqui, irmãos? Que Israel eles tinham recebido um modelo de culto para cultuar Deus, para adorar a Deus.
E quando eles foram para a Babilônia, não havia necessidade de que este culto fosse incrementado outras maneiras ou outras formas de se cultuar a Deus. E o que nós podemos aprender também? Que o crente, quando a pessoa é transformada, quando ele recebe o Espírito Santo, o prazer desse crente é obedecer a palavra de Deus. E essa é a prova que nós temos a comunhão uns com os outros, quando nós obedecemos a palavra de Deus e a colocamos em prática na nossa vida. Então, irmãos, continuemos fiéis ao Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a cada dia, mesmo em meio a tempo de crise que nós vemos nos dias atuais, mas Deus, ele é sempre o mesmo. Ele é hoje, foi ontem e é eternamente. Então, cabe a nós mantermos a chama acesa do Espírito Santo na nossa vida. Porque aonde nós estivermos, aonde Deus querer nos levar, nós não vamos nos moldar com o mundo, mas nós somos moldados pela presença de Deus. Que a presença de Deus possa estar presente sobre o lar e sobre a família de cada um dos irmãos. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta aula, queremos te agradecer pela oportunidade de estar falando da tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada família, aonde chegar este vídeo, Senhor, que possa ser abençoado, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e livrar os teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.